Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para comentar esse livro de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora nascida em Belo Horizonte e depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou no concurso para ser professora, defendeu a sua tese de mestrado, doutorado e tem escrito uma literatura muito interessante. Esse livro aqui, ele é recente, a primeira impressão dele é de 2014, essa aqui pela Palas é de 2016. E ela faz a sua literatura a partir de uma realidade sofrida do povo pobre, abandonado, desassistido, pessoal da favela, afrodescendentes, pessoas que têm toda uma história de vida muito diferente e marcada por situações que, infelizmente, nos são familiares, porque nós vemos isso todos os dias pelo noticiário da televisão. Acontecem, por exemplo, verdadeiras chacinas, batidas policiais, operações policiais com resultados desastrosos, briga de facções, prostituição e crianças crescendo praticamente abandonadas. A Conceição Evaristo também fala da fé, aborda a questão da fé, e uma fé a partir de um viés popular, sobretudo a devoção aos santos negros, Nossa Senhora do Rosário, Santa Bárbara, etc. Nesse livro, nós temos um conjunto de 15 contos, com uma introdução muito bem feita, que valeria a pena a gente conhecer. Feita pela Heloísa Toller Gomes. Os contos equilibram afirmação e negação, denúncia e celebração da vida, nascimento e morte. De fato, tudo isso aqui encontra-se nesse livro. Falando sobre Os Olhos d'Água, que é um conto. Eu não vou contar o que fala os contos assim para vocês, não, porque o importante é vocês lerem o livro. Mas o conto Olhos d'Água, que também dá nome a esse livro, vai falar do sonho que ela tinha, o desejo que ela tinha de lembrar da cor dos olhos da mãe. E mamãe que criou os filhos passando fome, passando dificuldade. Então eu vou ler trechinhos assim para você que eu achei muito bonito. Jogos, eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Era o jogo de pegar nuvens como se fosse algodão doce e colocar na boca das crianças. É uma forma de enganar a fome. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Então aqui essa pergunta é uma pergunta que fica martelando o conto inteiro. E lá no final ela vai ter um final muito feliz para esse conto. Um conto também que ela diz, de Ana da Venga, que
que é uma senhora da favela, casada com um traficante, e que aí você já imagina o que pode acontecer, o desespero, a dificuldade que ela passa, mas, no entanto, ela era a esposa dele, ele não era só traficante, ele era também o companheiro dela, o pai dos seus filhos e tal, e isso vai acontecer com um final muito trágico para ela. Então ela vai falando aqui de realidades muito sofridas nos seus contos. Um dos contos que eu gostei muito foi um chamado Maria. É um conto muito forte. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus, estava cansada de esperar. Quem do nosso povo já não passou por isso, né? Quem tem que pegar ônibus lotado, o transporte coletivo, no final do dia, cansado, doido para chegar em casa e o ônibus nunca passa. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso ir se acostumando com a caminhada e o preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil, as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. Então ela estava feliz aqui para pegar o ônibus, para levar o resto de comida da patroa para os seus filhos. E acontece que o assaltante que entra no ônibus para assaltar o ônibus, ela o reconheceu que era um dos pais dos seus filhos. E ali ela vai ter uma conversa com ele. Ele acaba tendo um final trágico e ela também, mas é um conto que dói, chega a doer quando a gente termina de ler, dá vontade de chorar, muito sensível. Quantos filhos Natalina teve é um outro conto, né? Natalina é um nome sugestivo para quem fez nascer diversos filhos, mas nenhum ela quis, a não ser um desses filhos que ela pôde escolher. Então é um conto também que fala muito da realidade da mãe que tem que lutar dia e noite para poder criar seus filhos, às vezes nem consegue criá-los, né? Beijo na Face, um outro conto interessante que está no livro dela. Luamanda. Luamanda fala de uma mulher que tem tem experiência de diversos tipos de amores. E aí, para cada experiência, ela faz uma pergunta no final, né? Primeira paixão. E ela pergunta, o amor dói? Certo? Depois, uma outra experiência que ela tem de sexo, né? Com uma outra pessoa que a possui assim, de forma viril e já adulta. E ela pergunta... o amor é terra morta? Depois, um dia, aos 13 anos, ela vai ter outra experiência e pergunta, o amor é terremoto? Foi uma experiência bem ardente de amor que ela tem. Depois ela vai ter uma experiência homoafetiva e no final ela faz uma outra pergunta para essa experiência. O amor é um poço misterioso onde se acumulam lágrimas. E aqui ela vai enumerar o tipo de amor. O amor se guarda só na ponta de um falo ou nasce também dos lábios vaginais e de um coração e de uma mulher para outra? Essa aqui que é a experiência homoafetiva dela, né? Da personagem. Lá na sexta experiência de amor, o amor não cabe em um corpo. É uma outra experiência que ela vai ter. Tem uma sétima experiência, que é já na idade adulta, e aí ela vai fazer uma pergunta. O amor é um tempo de paciência? É o amor vivido na idade adulta, né? O amor comporta variantes sentimentos. Isso é quando ela está doente. É muito interessante. Esse conto é um conto muito bem construído, muito bonito,
para falar das diversas experiências de amor ao longo das idades da vida. O Cooperticida é o único conto que não aparece assim uma mulher negra, favelada, mãe de família, que luta com dificuldade para criar seus filhos. Fala de uma mulher branca que está fazendo ginástica, mas ela também não tem tempo para nada e ela não consegue se entender fora de uma relação de trabalho. Quer dizer, o tempo todo ela tem que estar produzindo, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar lutando pela sobrevivência também, mas assim, meio escrava do trabalho. Um dos contos também mais bonitos que achei, Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Isso aqui dá vontade de chorar mesmo quando a gente lê. É um conto muito bonito, a mãe tem que sair para trabalhar, deixa os filhos no barracão, na favela, e uma filha tem mania de deixar os brinquedos todos esparramados, e aí ela vai procurar uma irmãzinha que some, que desaparece, assim, que fugiu, né, por um tempo, e nesse período estava tendo uma troca de tiro na favela, e o que acontece aí eu não vou contar, mas é muito bonito esse conto, muito sensível, maravilhoso. O de Lixão é um outro conto também que fala da realidade de dois adolescentes, pelo jeito, de muito sofrimento, que dividem o quarto marquise. Eles dormem debaixo da marquise. E de tanto abandono, de tanta carência, ele sente uma dor imensa, dor de dente, dor também na bexiga, e não tem tratamento, não tem nada. Depois ele assume uma posição fetal. É muito sensível esse conto, muito forte, muito bonito. Um dos contos que também achei primorosos, muito bonito, e que a gente lê, pensa, dá vontade de ler de novo, é chamado Lumbiá. Lumbiá é um menino pobre, muito pobre, que vende flores, né? Você vê isso, sobretudo nas cidades grandes, crianças que vendem chiclete, bala no semáforo. Esse aqui vende flores e ele tem uma arte. Ele aproxima dos namorados, ele espera dar o primeiro beijo, e aí ele inventa uma poesia ali para vender flores e tal, e acaba vendendo flores. Mas o grande sonho dele era visitar uma casa de comércio de materiais elétricos, onde tinha sido montado um presépio. E aí eles não deixam ele entrar, porque ele é menino, e ele quer ver o menino Jesus. E ele quer levar algumas de suas flores para o menino Jesus. Separa até algumas para o rei Baltazar, para os reis magos. E aí, num momento de descuido, ele entra na loja para visitar o presépio. Não resiste e pega o menino Jesus. E aí, meu filho, você vai ter que ler o conto, porque é muito bonito. Não quero antecipar para o seu final, não. Mas vale a pena você conhecer, comprar, ler, e até na internet é provável que você ache também. O conto chama-se Lumbiá, certo? E é sempre trazendo elementos africanos. Por exemplo, quando ele entra na loja, o impacto que ele tem. Lá estava o Deus menino de braços abertos, nu, pobre, vazio e friorento como ele só. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiu esconder a sua pobreza e solidão. Lumbiá olhava, de braços abertos, o Deus menino pedia por ele. Herê queria sair dali, estava nu, sentia frio. Lumbiá tocou na imagem a sua semelhança. Deus menino, tomou-a rapidamente em seus braços, chorava e ria, era seu. Aqui aparece o Herê, né? A imagem aqui da mitologia africana. Depois tem os Amores de Quimba, que ela rezava pedindo a Nossa Senhora do Rosário que protegesse a sua família. É um conto muito interessante também. E Ei Ardoca termina, é um dos que está lá na parte final do livro, que também é um conto de muita sensibilidade dessa escritora.
O outro envolve diversos personagens. A gente não combinamos de morrer. É uma espécie de pacto que a juventude faz, né? Mas só que cada um acaba indo desaparecendo com as dificuldades da vida. A gente combinamos de não morrer. E termina um conto de esperança de uma menina que nasceu depois de muito tempo que não nascia ninguém. Ai, ô lua, a alegria do nosso povo. Queria deixar como sugestão para você, Olhos d'Água, um dos melhores livros, um dos livros mais bonitos que li nos últimos dias, né? De Conceição Evaristo. Uma literatura que faz a gente arrepiar, uma literatura que toca na pele, que nasce a partir de situações vividas. A Conceição Evaristo tem um conceito que ela cria chamado escrevivência. Por quê? Porque ela escreve as vivências de sua memória. Isso é muito interessante. Não é uma literatura descolada da realidade. É uma literatura que nasce com suor e que nasce com transpiração. Por isso é escrevivência. Um texto que é quase impossível você permanecer indiferente a ele depois que você lê. Então fica como sugestão para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não sou especialista na área, eu sou uma pessoa que gosta de ler, amante da literatura, e isso aqui é só para dividir com você um pouquinho e para incentivar você também a boas leituras. Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Ela escreveu outros também, né? Becos da Memória, Poncinhar Vicêncio e muitos outros. Espero que você goste. Grande abraço.